Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor José Antônio Milagre. Hoje eu quero dar um exemplo muito prático, muito rápido e muito simples para a recuperação de informações a princípio apagadas, excluídas, deletadas de um disco, né? E para isso nós vamos trabalhar com uma ferramenta que recupera a informação com base na entrada do diretório, com base na identificação de um bloco de dados em um sistema de arquivos, que faz parte do The Coroner's Toolkit, que é a dupla, né? FLS e iCatch. O iCatch para eu recuperar o arquivo, visualizar o arquivo, e o FLS para que eu liste informações dentro de um disco em que não há mais um sistema de arquivos, ou que existem informações que já foram deletadas, apagadas, ou mesmo sem partição, né? Aquela situação muito comum em que nós verificamos muitas vezes que o usuário ele tenta se desfazer da evidência com a formatação lógica, ou às vezes usando fdisk, excluindo partição, e acredita que aquele conteúdo, de certo modo, está removido. Nós vamos verificar que não é bem assim. Existem uma série de técnicas, nós sempre passamos técnicas e não ferramentas, mas é importante também que nós conheçamos algumas ferramentas que automatizam essas técnicas, né? Sobretudo ferramentas que são homologadas, conhecidamente homologadas pela comunidade de computação forense, ok? Então é esse o exercício que nós vamos fazer aqui. Eu estou aqui no meu SIFT, ok? Eu vou lá na minha pasta Cases, e na pasta Cases eu tenho um arquivo de imagem que eu clonei de um suspeito, que é o WinXP2.E01. Fiz uma clonagem, ou seja, na verdade eu fiz uma imagem forense do disco do suspeito, já gerei o hash, está tudo de acordo, o disco está íntegro, eu vou começar a periciar esse disco, essa informação, ok? Então, o primeiro ponto que eu faço aqui é identificar, né, que tipo que é esse arquivo, ou seja, qual é o formato, o bloco desse arquivo. E posteriormente, normalmente, o que nós fazemos? Nós buscamos visualizar as partições existentes, se é que elas existem, nesse disco físico clonado. fdisk-L e as partições desse disco físico clonado. E como nós podemos visualizar aqui, infelizmente, né, há uma exclusão, não existe nenhum tipo de partição reconhecida. De maneira que fica praticamente inviável eu tentar forçar montar essa unidade. Eu não vou conseguir fazer a montagem dela de forma alguma, né? Então, se eu tentar, de certo modo, forçar a montagem com o mount, né? Que é o que estou tentando aqui. Para o ponto de montagem suspeito, ele vai identificar aqui que não existe aí nenhuma partição válida, né? E mesmo que houvessem várias partições, nós sabemos que nós temos que usar o comando mount especificando o offset da partição. Porque eu não vou conseguir montar a partição física toda, mas eu tenho que especificar as partições para que eu possa montar e navegar nesse disco. Bom, e nesses casos, como que nós podemos fazer, né? Eu estou diante de um disco que, como nós vimos aqui, não possui nenhum tipo de partição e que efetivamente não permite que eu monte, que eu visualize o conteúdo dele. Uma das ferramentas muito interessantes nesse contexto, que eu quero mostrar para vocês, é o FLS. Tá? O FLS é uma ferramenta que compõe o The Coroner's Toolkit e que permite que eu recupere informações de blocos de dados. Né? Então isso fica muito simples, porque a partir do momento que você não tem mais um sistema de arquivo, ou seja, uma organização visual para que o usuário possa ver, trabalhar nesse computador, nós como peritos não vamos trabalhar nessa camada de imagem, como o Dan Farmer, Vietes e Vanima bem colocam, mas nós vamos entrar na camada de dados. E nós sabemos que os dados estão lá em blocos de dados, alguns dados ainda estão indexados, outros dados já estão em espaço não alocado, alguns dados são arquivos órfãos e pode ser interessante que eu faça essa recuperação. O que o FLS faz? O FLS é um recuperador de arquivos de uma imagem de disco. Né? E ele vai trazer, vai forçar a recuperação aí de todos os padrões de dados que ele identificar, inclusive indicando o inode, né? Ou o número de identificação, o índice desse arquivo, ou seja, para cada arquivo gerado no sistema de arquivo existe um número, um código que identifica lá os setores
aos quais estão alocados os dados que compõem esse arquivo. Então é muito simples, FLS, eu uso aqui as opções que eu tenho, posso especificar o sistema de arquivos, coloco o tipo da imagem que eu estou trabalhando, indico a imagem especificamente e até mesmo posso indicar o inode. Lembrando que se eu utilizar o FLS com a opção "-d", eu vou recuperar todos os arquivos deletados da máquina, ok? Então vamos fazer um teste aqui nessa imagem que eu clonei no disco suspeito, tá? Olha lá, então ele já está exibindo o FLS, todas as informações do disco suspeito que foram efetivamente excluídas, né? Ou seja, todas essas informações que ele recuperou para nós, que não estavam sendo exibidas aí, porque eu não tenho acesso à partição, são informações, alguns sons, alguns arquivos de música, informações do Documents and Settings, ou seja, embora não exista mais partição, a informação está, de certo modo, preservada, ok? E é isso que nós podemos recuperar. Uma dica que eu dou para vocês é o LES, né? Para que você possa ver toda essa informação de uma forma mais clara, né? Então você pode usar o LES para que você possa ir detalhando, ou seja, visualizando todo esse conteúdo, tá? Com o Pipe LES, que eu vou digitar aqui para vocês, você consegue ir visualizando a informação teclando Enter, tá? Então isso facilita muito para que você visualize. Percebam, qual a informação que eu estou recuperando? O inode, o D significa que foi deletado, ok? D de deletado e D de diretório, o PET do arquivo apagado, ok? Então são essas as informações que eu tenho. Uma outra opção que você pode fazer com o FLS é concatenar o resultado para um arquivo. Olha lá, muito mais simples. Ele vai simplesmente ler o disco inteiro, a imagem do disco inteira, e ao final vai jogar essa informação no arquivo. E aí eu posso ver o arquivo com qualquer editor de textos, ok? Como o VI, que é o caso que eu fiz aqui para vocês, ok? Bom, mas vamos dizer que o escopo meu é fazer uma varredura nesse disco todo, que foi apreendido do suspeito, e eu preciso buscar imagens. Eu só quero recuperar o conteúdo de imagens que esse suspeito, que esse criminoso eventualmente tenha apagado na sua máquina e excluído a partição, tentando praticar uma técnica antiforense ou queimar evidência. Então eu vou concatenar de forma muito simples o comando FLS, que eu já expliquei para vocês, lista aí a entrada do diretório, e eu vou concatenar com o grep, né? Ou seja, e com o grep eu vou especificar que eu quero que ele filtre de todo o conteúdo que o FLS recuperar, eu quero que ele filtre especificamente o que for o padrão JPEG, por exemplo, o padrão de imagem. Então, FLS-APR, a imagem de disco que você clonou, que você fez a imagem na coleta da evidência, pipe grep e a informação, só o que tiver JPEG. E é isso que ele vai fazer para mim aqui. Eu vou até ampliar um pouquinho aqui. E é isso que ele vai retornar para mim. Olha lá que interessante. Fazendo uma varredura em todo o disco em busca de imagens JPEG. E ele já listou para nós. Olha que interessante. Ele tem especificamente aqui o inode, né, os arquivos, o PET dos arquivos e os arquivos de imagem. Se eu quisesse só as imagens que foram deletadas, FLS, APRD, o InXP e o grep JPEG. Eu não sei se tem algum arquivo deletado nessa imagem, mas vamos testar, ok? Opa, uma imagem deletada ali, ó, img121.jpg, ok? Então, identificado o diretório, nós temos que agora cavar, fazer o carving, recuperar essa informação que não está sendo legível na camada do usuário, mas eu preciso trazer esses arquivos à tona para verificar do que se trata. Infelizmente, eu não consigo dar um cat, por exemplo, ind.jpg. Aqui está a imagem ind. Por quê? Não é mais exibível na camada do usuário, né? Esse conteúdo está sem partição. É aí que entra uma outra ferramenta do The Coroner's Toolkit, que é o que nós vamos fazer agora, ok? Que é o iCat. Primeiro ponto que eu vou fazer, eu vou gravar, copiar aqui o inode desse arquivo ind, por exemplo. Copiei o inode,
que é o código, né, a numeração que identifica aí o bloco de dados deste arquivo, e eu vou usar o iCat, que faz a recuperação forense desses dados com base no iNode. Veja que interessante, eu não trato mais de uma pasta, mas eu trato de uma recuperação do disco, ok? Então fiz o FLS, descobri os arquivos que existem lá. Próximo passo, vou dar um DF aqui para identificar qual é a partição, e eu vou identificar aqui especificamente que a partição desse disco é a dev SDA1, ok? /dev /SDA1. E eu tenho a partição cases, onde está a minha imagem, que é o disco do perito, /dev /SDB1. Então é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou fazer um iCat, aqui está a sintaxe do iCat, só para que vocês entendam, né? Eu uso aqui o iCat, as opções, o sistema de arquivo, a imagem e o disco, especificamente o local onde essa informação está, e ao final eu uso o iNode, ok? Então eu especifico o inum aqui, essa é a função que eu vou fazer. Bom, então a partir do momento que eu utilizei o FLS, agora eu tendo o número do iNode, eu vou usar a ferramenta iCat para buscar essa informação que está no disco, na imagem de disco, pelo iNode, pelo bloco de dados, resgatar essa informação. Eu vou fazer da seguinte forma: iCat, a imagem que eu providenciei a clonagem, que eu estou periciando, o número do iNode, o endereço de iNode específico do bloco de dados que eu quero recuperar, ok? E todo esse conteúdo do bloco de dados indexado por esse iNode eu quero que se remeta para um arquivo forense. Ok? Muito simples, usei o FLS para listar o diretório, descobri os iNodes existentes. Agora eu recupero a informação pelo iNode e jogo para o arquivo forense. Pronto, recuperou. A partir daí, basta usar um programa de recuperação de imagem, como o EOG, forense, e com certeza eu tenho a recuperação daquela imagem que já estava num disco, apreendido, sem sistema de arquivos, sem partição lógica, mas utilizando aí a ferramenta FLS para listar os arquivos apagados ou não apagados, mas que não estão numa camada do usuário, pela entrada do diretório, e utilizando também o iCat para recuperar esse bloco de dados, transferindo ele para um arquivo com base no iNode, ou seja, um número que identifica aí os blocos de dados alocados, eu consegui fazer um carving e recuperar uma imagem desse disco, ok? Então por hoje é só, essa é a nossa orientação de hoje em computação forense. Se você gostou do nosso canal, eu peço que se inscreva no meu canal, José Milagre. Lá no Facebook também curte a nossa página, Professor Milagre. Eu semanalmente procuro trazer orientações aí na área de negócios digitais e computação forense, direito digital, ok? Se você gostou, dá um like, comenta. Quero ouvir seus comentários também sobre outras ferramentas sobre computação forense. Sempre válido esse debate. Obrigado pela atenção, um grande abraço.